Capítulo 29. Ai de Ariel, a vila onde Davi se acampou. Acrescentai ano a ano, deixai as festividades correr o ciclo. E terei de fazer as coisas apertadas para Ariel, e terá de chegar a haver luto e lamentação, e ela terá de tornar-se para mim como a lareira do altar de Deus. E terei de acampar-me contra ti em todos os lados, e terei de sitiar-te com uma paliçada, e erigir contra ti obras de sítio. E terás de ficar rebaixada, de modo que falarás desde a própria terra, e tua declaração soará baixo, como que do pó. E tua voz terá de tornar-se como a de um médium espírita, da própria terra, e tua própria declaração chilrará desde o pó. E a massa de gente dos que te são estranhos terá de tornar-se como a poeira fina, e a massa dos tiranos igual ao restolho que passa. E terá de acontecer num instante, repentinamente. Receberás atenção da parte de Jeová dos exércitos, com trovão e com tremor, e com um grande ruído, com tufão e tormenta, e com a chama de um fogo devorador. E terá de acontecer como num sonho, numa visão da noite, com respeito à massa de gente de todas as nações que travam guerra contra Ariel, sim, todos os que guerreiam contra ela, e as torres de cerco contra ela, e os que fazem as coisas apertadas para ela. Sim, terá de acontecer como quando um faminto sonha, e eis que está comendo, e ele na realidade acorda e sua alma está vazia. E como quando um sedento sonha, e eis que está bebendo, e ele na realidade acorda, e eis que está cansado e sua alma está ressequida. Assim acontecerá com a massa de gente de todas as nações que travam guerra contra o monte Sião. Demorai-vos e ficai pasmados, cegai-vos e ficai cegos. Ficaram embriagados, mas não de vinho. Cambalearam, mas não por causa de bebida inebriante. Pois Jeová tem derramado sobre vós um espírito de profundo sono. E ele fecha os vossos olhos, os profetas, e encobriu até mesmo as vossas cabeças, os visionários. E para vós, a visão de tudo torna-se igual às palavras do livro que foi selado, que se entrega a alguém que sabe escrever, dizendo: lê isto em voz alta, por favor. E ele tem de dizer: não posso, pois está selado. E o livro tem de ser dado a alguém que não conhece a escrita, dizendo-se: lê isto em voz alta, por favor. E ele tem de dizer: não sei nada de escrita. E Jeová diz: visto que este povo se aproxima com a sua boca, e eles me glorificaram apenas com os seus lábios, e removeram seu próprio coração para longe de mim, e seu temor para comigo se torna mandamento de homens, que está sendo ensinado, por isso, eis-me aqui, aquele que de novo agirá maravilhosamente com este povo, de um modo maravilhoso e com algo maravilhoso. E terá de perecer a sabedoria dos seus sábios, e se esconderá a própria compreensão dos seus homens discretos. Ai dos que se aprofundam muito em esconder o conselho diante do próprio Jeová, e cujos atos ocorreram num lugar escuro, ao passo que dizem: quem é que nos vê, e quem é que sabe de nós? A perversidade de vós, homens! Deve o próprio oleiro ser considerado igual ao barro? Acaso deve a coisa feita dizer referente àquele que a fez: ele não me fez? E acaso a própria coisa formada diz realmente referente àquele que a formou: ele não mostrou entendimento? Não é somente mais um pouquinho e o Líbano terá de ser tornado em pomar, e o próprio pomar será considerado como floresta? E naquele dia os surdos hão de ouvir as palavras do livro, e dentre as trevas e dentre a escuridão até mesmo os olhos dos cegos verão. E os mansos certamente incrementarão a sua alegria no próprio Jeová, e até mesmo os pobres da humanidade jubilarão no próprio Santo de Israel. Porque o tirano terá de chegar ao seu fim, e o fanfarrão terá de acabar, e todos os que se mantêm alertas para causar dano terão de ser decepados. Os que levam o homem ao pecado pela sua palavra, e os que põem engodo mesmo para aquele que repreende no portão, e os que repelem o justo com argumentos vãos. Portanto, assim disse Jeová à casa de Jacó, aquele que remiu a Abraão: Jacó não se envergonhará agora, nem empalidecerá agora a sua própria face, pois, ao ver ele os seus filhos, trabalho das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome, e certamente santificarão o santo de Jacó, e considerarão ao Deus de Israel com susto.
E os que erram no seu espírito chegarão realmente a conhecer a compreensão, e os que murmuram aprenderão a instrução.